Nosso Inovação em Pauta está no ar hoje para falar com você, principalmente você que tem uma pequena startup e quer desenvolver cada vez mais o seu pequeno negócio, né? Na verdade, a gente vai falar da capacitação de startups. O que é que você pode fazer, né, junto com o Sebrae, para que você possa desenvolver novas habilidades, planejar melhor também a sua startup? Será que você tem que pensar no curto prazo, médio prazo, longo prazo? Então a gente vai conversar hoje sobre esse assunto. E o nosso convidado de hoje, ele montou uma startup agora em 2022, faz 2 anos e alguma coisa, né? E ele conseguiu pensar e ter a visão, né, de que era preciso, por exemplo, no setor de seguros, fazer uma ligação entre as corretoras e as seguradoras. E a gente vai entender no que ele pensou, né? E ele está aqui, é o Bruno Barazucchi. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pela Prazer, tua participação aqui dia. no nosso Inovação. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro eu queria saber um pouquinho sobre a história da tua empresa. Você montou agora em 2022, mas você sempre teve essa ideia de ter uma startup, ou você nem sabia o que era uma startup? Como é que começou isso? Legal. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão nos ouvindo. Imagina, a gente que agradece. Sim, já tinha tido uma startup em 2010 a 2012. Ah, então você já tinha uma experiência. Já, era super jovem, tinha 23, 24 anos. Junto com alguns amigos, a gente montou uma rede social de esportes. Opa! E aqui em Florianópolis, né, a gente chegou a ter 100 mil usuários no Brasil inteiro. Sim. Porém, todos nós não estávamos preparados naquele momento para desenvolver o negócio. Faltavam algumas habilidades empresariais. Certo. E a startup não deu muito certo. E aí, depois fui seguir carreira executiva e voltei para o mercado de seguros em 2018 e ajudei uma empresa a crescer. Qual foi a tua formação? Minha formação é administração com MBA em marketing. Mesmo. Ah, MBA em marketing. Isso. E aí, em 2020, 2021, eu estava como executivo numa empresa que era do ramo de seguros. E na cadeira que eu estava, tive a oportunidade de falar com muitos corretores no Brasil inteiro, muitos corretores desses pequenos, né, pequenos empresários também, porque o corretor ele é focado em vender, mas ele é um pequeno empresário. Sim, lá, né, administrando sua empresa, e vendo as dificuldades dele no dia a dia, veio o estalo, a ideia de desenvolver uma tecnologia e uma estrutura de back-office para que esses corretores focassem somente em vender e deixassem toda a parte de infraestrutura com a aquela Stark, parte mais burocrática, né? Tudo para você. Tudo com a gente. E aí foi onde, em 2022, a gente lançou aí a Stark no mercado, levando essa proposta de valor, né? Um ecossistema de seguros para que os corretores trabalhem em alta performance. A gente quer que ele foque em vender, no relacionamento com o cliente e deixe toda a infraestrutura, tecnologia, gestão, pessoas, processos, relacionamento com a seguradora, com a Stark. Olha só, então quer dizer que vai muito além de um software, por exemplo, para gerir isso. Software. É isso aí. O software traz a possibilidade de a gente levar mais transparência, processo, gestão, tecnologia e poder essas corretoras escalarem as suas vendas. Porém, a gente agrega serviço ao longo dessa jornada da corretora. Olha só. Agora, lá em 2022, a gente sabe que passou 1 ano e meio, mais ou menos, ali da pandemia, né, tal. Sim. Você teve problema com isso? A pandemia atrapalhou um pouco os planos ali da empresa no início, não? Não. Não teve. A gente já nasceu, por nascer na pandemia, e eu tenho uma cultura, já venho trabalhando desde 2019, Anywhere Work, né, trabalhando em qualquer lugar do mundo. E, então, a gente já nasceu com essa cultura dentro da empresa. Entendi. Hoje a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro. É mesmo? E que trabalham na Stark trazendo essa cultura de poder trabalhar de casa, ou trabalhar no escritório, ou trabalhar viajando. Então, isso faz parte da nossa cultura hoje. Mas como é que você faz essa ligação, né, entre as corretoras e a seguradora? Qual é essa ponte, assim? O que você oferece? A gente, ao trazer um corretor parceiro para a Stark, né, ele assina um contrato de parceria. Sim. E a partir desse momento, a gente leva toda a parte tecnológica, toda a parte de time qualificado, ajudando esse corretor a vender um produto que talvez ele não tenha conhecimento, porque hoje no mercado tem mais de 40 produtos de seguro. Sim. E nos últimos anos o corretor foi treinado a vender automóvel residencial. E aí ele precisa vender um seguro de transporte, seguro de frota, um seguro de vida, um seguro de empresarial, etc. E o nosso time dá todo esse apoio, desde auxiliar na venda, a fazer a colocação de risco, que é levar aquele potencial cotação de seguro para uma seguradora, e a gente traz
5, 6 propostas para esse corretor, ajuda ele a decidir qual que é a melhor proposta para o cliente dele, ajuda na venda e uma vez vendendo a gente assume toda a parte de back-office, porque durante uma apólice de seguro tem que fazer endossos, atendimentos sinistros, fazer a parte de gestão de inadimplência, faturamento, então a gente leva toda essa estrutura de back-office, onde o nosso time fala direto com o cliente final e o corretor recebe as notificações de atendimento. Então ele consegue escalar as vendas dele sem precisar contratar pessoas, tecnologia, fazer a gestão do negócio e relacionamento com o segurador. Sensacional, hein? Para as corretoras e para as seguradoras, melhor ainda. É isso aí. Agora me diz uma coisa, quando você pensou nisso, você sabia onde já queria chegar e quando é que você procurou, por exemplo, a consultoria do Sebrae? Foi logo no início ou foi depois que começaram a aparecer algumas dúvidas? Bom, acho que para empreender você tem que ter aquele ímpeto de coragem de fazer o negócio acontecer, né? É verdade. Então, no início, obviamente, teve um planejamento ali para dar início ao pontapé ao negócio. Sim. Porém, você tem que começar fazendo as coisas no dia a dia e vai direcionando o negócio conforme as coisas vão acontecendo. Ao longo dessa jornada, a gente participou de alguns programas de inovação e o Sebrae sempre esteve presente na nossa jornada. E mais recentemente, no ano passado, a gente participou do principal programa aí de Santa Catarina, que é organizado pelo Sebrae, que é o Startup SC, e que realmente foi um divisor de águas aí no nosso desenvolvimento de negócio. Esse divisor de águas aí significa o quê? Antes, por exemplo, como é que você pensava o teu negócio e como é que você passou a pensar? Eu acho que são vários pontos, tá, Alexandre? Mas, assim, nos primeiros anos a gente vai olhando para o negócio, para o dia a dia. Sim. Pensando na sobrevivência do negócio. Claro, cada dia é um desafio diferente, né? Apesar de olhar assim 1, 2 anos para frente, mas a gente vai pensando no dia a dia ali na sobrevivência, né? Passar pelo programa fez a gente abrir o horizonte e olhar numa visão de negócio um pouco mais longa. De longo prazo mesmo. 5 anos, 6 anos para frente, né? E quando a gente começa a olhar para 5, 6 anos, a gente começa a definir quais são as metas, os objetivos que a gente quer para cada ano. Pensando nisso, a gente tem que começar a guardar dinheiro ou recursos e fazer alguns movimentos hoje, pensando para daqui a 5 anos, né? Sim, se preparando mesmo. Se preparando, porque isso facilita muito, porque se você começa a fazer sem pensar no futuro, quando você chegar lá na frente, você vai ter que, de repente, ter retrabalho para muitas coisas que você não tinha pensado lá atrás. Né? Então, quer dizer, te reorganizou. A gente reorganizou toda a parte de gestão, né, da empresa e também o programa nos traz uma visão de temas e assuntos que talvez a gente não olhe no dia a dia. Por exemplo, talvez a gente não, de repente, olha hoje porque a gente acha que está muito distante da nossa realidade. Sim. Vou dar alguns exemplos de assuntos que a gente teve lá no Sebrae, no Startup SC, que talvez hoje não faça sentido ainda para a gente, mas que a gente já separou para falar em algum momento, né? Sim. Que, por exemplo, Growth Hackings, OKRs, gestão de produto, são assuntos que talvez nesse momento ainda não faça sentido para a gente, mas estar no programa, ter aquele material, ter aquele conteúdo, ter falado com especialistas, faz a gente já olhar para daqui, de repente, no ano que vem, já começar a aplicar uma dessas metodologias dentro do nosso negócio. E o que significa a primeira metodologia que você falou? OKRs? Isso. OKRs é Objetivo de Resultados Chaves, né? Falando aqui para o português. Sim, isso, normal. Basicamente seria o seguinte, a gente tem os indicadores do negócio e tem esses objetivos chaves. Objetivo-chave seria, pegando uma analogia, você quer fazer uma viagem, né? Esse OKR, ele seria o Waze, ele vai te falar qual que é a origem e qual o ponto de partida e qual que é o destino. Sim. Ao longo do caminho você pode seguir várias rotas. Entendi. Os indicadores é o painel do carro. Então você vai olhar o velocímetro, você vai olhar a gasolina, vai ver como é que está ali a questão do motor. Então os indicadores dizem a performance. E o OKR, ele diz o caminho que você quer traçar. E essas duas coisas têm que estar linkadas ao longo da tua trajetória. Caramba, então isso facilita muito, né? Facilita bastante. Você tem uma visualização do teu negócio. Uma visão macro do negócio. Uma visão macro. E onde é que todo time tem que olhar para isso, todos os dias. Todo mundo que está trabalhando junto. Isso, não pode ser só Hoje, quantas pessoas trabalham com você? Hoje a gente é em 17 pessoas. 17 pessoas. E no que você... Como que você se imagina daqui a 5, 10 anos na empresa?
Daqui a 5 anos eu imagino a gente fazendo a diferença no Dia dos Corretores, Sim. em torno de 500 corretores na nossa base. Hoje a gente é quase 20, né? Certo. De corretores parceiros. A gente é com um escritório em São Paulo, com um escritório aqui em Santa Catarina. Tendo um time aí de quase 100 pessoas, uma estrutura tecnológica super avançada para a gente otimizar aí o dia a dia dos corretores. E com uma base aí de quase 40, 50 corretoras dentro do nosso portfólio, entregando essas soluções aí para os nossos corretores parceiros e tendo algumas centenas de milhares aí de clientes com um patrimônio segurado pela Stark. Que bacana. Esse é o teu sonho, tua meta, esse é o sonho, esse é o que objetivo, já está lá na frente, para 5 anos. E o capacitação de startups ali te ajudou a pensar nisso, a planejar a longo prazo. Super. Total. Fez total a diferença no nosso negócio. Quando você começou a fazer agora o Startup EC, o consultor, enfim, o mentor, eles fazem primeiro um diagnóstico ali da sua empresa, onde é que você se encontra, para depois traçar de acordo com aquilo que você quer e que você imagina a tua empresa? O Startup EC é um MBA para founders, como diz lá o Alexandre, teu xará lá. Teu xará, exato. Lá no Sebrae. Lá no Sebrae. Mas só para contextualizar para quem está em casa, o Startup EC ele acontece a cada 15 dias, de maio a novembro, certo. Todo sábado, das 9 da manhã até as 18. Tá. Então, é um compromisso que todos aqueles founders têm com o Sebrae de estar lá presente para se capacitar, né? Certo. E ao longo dessa jornada passa uma dezena aí de mentores que são ex-empreendedores ou especialistas nas suas áreas para poder auxiliar os empreendedores e aí cada um na sua jornada. E aí, no início do programa, é feito, o Rafael Assunção ele faz um bate-papo com todo mundo para fazer um diagnóstico do seu negócio. E aí a gente utiliza várias metodologias para saber exatamente quais são os pontos fortes, os pontos fracos da startup, quais são os objetivos, quais são as métricas. Fazer um diagnóstico daquele momento do início do programa. Sim. E aí no final a gente faz novamente um novo diagnóstico para saber quais foram as evoluções ao longo do programa. Então é muito bacana, porque como empreendedor a gente está focado no dia a dia. Sim, claro. Você não se preocupa às vezes com outras coisas, né? Se preocupa com outras coisas e não consegue tirar um tempo para você pensar no negócio. Então o Startup EC, além de todos os benefícios que ele também traz um momento para o empreendedor poder analisar como que ele está como profissional, né, tocando seu negócio, como a empresa também está para poder direcionar para um novo caminho, né? E como é que estava quando você chegou? Como é que estava o teu negócio e quando você... Quanto tempo demora mesmo? São 8 meses. 8 meses, de maio até novembro. Até novembro. E maio quando até você dezembro. Chegou, como é que estava a tua empresa e como é que ela se transformou depois? A gente tinha em torno de 8 pessoas na empresa. A gente tinha um outro modelo de negócio, um pouco diferente. A gente estava começando a lançar a nossa plataforma tecnológica. Não tinha área comercial. A área comercial era feita por mim. O faturamento era 200% abaixo do que a gente tem hoje. Opa! Então, aumentou a gente 200% então. Cresceu aí 3 vezes o faturamento de lá para cá. E tinha alguns gaps de gestão, né? Então, o programa nos ajudou a direcionar o caminho, né, para o crescimento da Stark. Que bacana. Hoje você está contente com esse treinamento e com tudo aquilo que você viu e daqui para frente você pretende ainda continuar também com o Sebrae para poder sempre estar te orientando nessa caminhada, nessa jornada? Com certeza. O Sebrae hoje faz parte da trajetória da Stark. Sempre que tiver um programa de capacitação, a gente vai estar presente. E se a gente puder ajudar outros empreendedores, como hoje, compartilhando um pouco do conhecimento, a gente vai estar presente também. Acho que é uma questão muito de give back, de troca, né? E, inclusive, a gente ficou tão satisfeito que essa semana estava indicando aí alguns empreendedores de startup aqui para nós para participar do novo programa que vai ter esse ano do Startup EC, né? Olha que legal. Mas para você, qual foi a maior dificuldade quando você começou a fazer capacitação? O que você viu que era mais difícil e que realmente você começou a pensar diferente depois da capacitação? Porque a gente sabe que tem vários acho que como empreendedor desafios, tem vários né? desafios ao longo da trajetória. Eu acho que uma das coisas mais... Acho que um dos principais desafios que tem assim, para uma startup early stage tem a parte financeira do negócio, né? Porque você tem que estar sempre equilibrando receita com despesas. E às vezes você quer fazer alguns investimentos a mais, mas talvez a tua receita ainda não permite. Então você vai alongando um pouco essa questão dos planos que você tem. Mas se você conseguir encaixar
esse fluxo de caixa ao longo do tempo ajuda bastante, né? A outra questão é a questão de contratação de pessoas. No início do negócio, o empreendedor é muito convicto de que o negócio é relevante, importante, sim, claro, tem um sonho e querer desenvolver. A gente tem esse desafio de compartilhar o sonho com outras pessoas. Exato. E aí, no início do negócio, o empreendedor ele tem que estar muito focado em trazer pessoas certas para colocar na posição certa que compartilhem o mesmo sonho. Então, talvez no início esse é um desafio, porque você tem que vender o sonho para outra pessoa, ela tem que comprar também esse sonho, né? Não é só vender. Tem que sonhar junto com você. Tem que sonhar junto. Então, acho que tem essa complexidade no início. E eu acho que a terceira situação é você conseguir realmente desenvolver um modelo de negócio que faça sentido para o cliente. E o empreendedor tem que ter a cabeça aberta para saber que talvez aquele sonho que ele tinha no início ou aquele modelo de negócio ele vai precisar alterar. E você precisou alterar. E a gente precisou alterar e a gente vai continuar alterando ao longo do tempo. Então, claro, não ter esse apego à ideia inicial ela é importante para poder desenvolver o negócio. Com certeza, com certeza. Bom, a gente está aqui conversando com o Bruno que é CEO da Starken. Aliás, como é que surgiu esse nome, hein? Starken? Era para ser um nome em inglês, tá? Mas a gente tinha algumas palavras-chave que a gente queria que tivesse no nome. Sim. Starken é uma palavra em alemão que quer dizer fortalecer, empoderar, fortificar. Claro. Então, esse é o nosso DNA, né? A gente quer estar fortalecendo as pequenas e médias corretoras para que elas possam desenvolver os seus negócios. Fazendo essa ligação entre corretoras e seguradoras. É isso aí. Maravilha. Bruno, parabéns pela tua empresa, por ter criado, por ter se desenvolvido e ter se permitido também ajeitar os negócios ao longo do caminho junto com o Sebrae, né? Obrigado por ter compartilhado aqui um pouco da tua história. Obrigado, Alexandre. Valeu, querido. Obrigadão. Aliás, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar com uma consultora do Sebrae para entender um pouco mais sobre os programas de capacitação de startups dentro do Sebrae. Então não sai daí. Inovação em Pauta volta já já. De volta com o nosso Inovação em Pauta, hoje falando de capacitação de startups. No primeiro bloco você viu que a gente conversou um pouco com o Bruno, né, mostrando toda a evolução dele e que realmente ele começou a pensar diferente o negócio dele e pensar a longo prazo, né? Por isso que a gente agora convidou mais uma vez a consultora do Sebrae, Adriana Locke. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Inovação em Pauta, né? Obrigada também. A gente que agradece. Agora, Adriana, quando a gente fala de capacitação de startups, primeiro eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque o Bruno explicou um pouco o mercado dele, aquilo que ele faz com as corretoras e tal. Ele conecta, né, as corretoras com as seguradoras. Mas quando a gente fala de startup, a gente está falando apenas de uma empresa que está começando na área de tecnologia, quer desenvolver algo novo, ou não é bem assim? O que seria essa startup? Vamos lá. Vocês são as boas perguntas, né? Profundas, né? Vamos lá. A gente liga muito esse ecossistema, né? De novo, é uma nova linguagem, é algo que já existia, mas com uma roupagem nova e mais moderna. Então, esse ecossistema de inovação normalmente está ligado à tecnologia. Não necessariamente. Às vezes, uma melhoria pode ser uma inovação. Mas quando se fala de startup, é muito comum, porque a maioria dos aplicativos que a gente utiliza hoje vieram de startups, né? Que foram prototipados, que foram testados, validados, jogados no lixo. Então, e agora, né, por um exercício, quantos aplicativos que você utiliza hoje no celular? São dezenas. Né? Dezenas. Exato. E muito úteis e muito práticos e que facilitam a nossa vida quando a gente utiliza bem. Mas quantas mentes por trás daquilo, né? Assim, quantas dores de cabeça antes, quantos testes antes. Então, talvez uma diferença da startup para uma empresa, eu vou chamar tradicional ou então convencional, é essa velocidade. É tudo muito rápido. A decisão é muito rápida, a contratação é muito rápida, a demissão é muito rápida, as parcerias são muito rápidas, porque eles entendem que o erro, e isso eu achei genial, o erro faz parte do processo. Então eu preciso errar para acertar. Então já vamos errar logo, errar rápido, gastar menos, porque eu quero chegar lá. Que bacana. E aí esse chegar lá, que aí o Bruno sacou bem, que é a visão a longo prazo. Porque como é tudo muito rápido, a tendência de algumas pessoas é olhar para o curto prazo. Né? E é natural. Mas, de repente, hoje a minha startup tem uma solução inovadora, que daqui 6 meses pode não ser.
Exato, Por exatamente. isso que isso é muito importante. Por isso que olhar a longo prazo é uma premissa, né, para o empreendedor. Sim. Ele precisa realmente se debruçar nisso e não só resolver a curto prazo. Quando a gente fala de capacitação, então, de startups, a gente fala de startups, mas a capacitação tem que ser para o empreendedor também, Certo, né? sim, sim. Como é que funciona essa capacitação e por onde é que ele pode começar? O Sebrae tem um leque de capacitações exclusivas para startup, que eu acho fantásticas. Porque, de novo, né, por ser tudo muito dinâmico, muito rápido, o próprio perfil do empreendedor e da empreendedora já vem nessa velocidade mais a 200 por hora. Sim. E aí o Sebrae precisa acompanhar e acompanha. Então, uma capacitação que eu conheço e acho fantástica, porque ela une isso que você falou, é o empreendedor pessoa, e pessoa física e jurídica, Sim. que é o Empretec Startup. Ah, entendi. Empretec, rapidamente, é um programa das Nações Unidas, com uma metodologia internacional, e que no Brasil quem repassa essa metodologia é o Sebrae. Por isso que o Brasil hoje, por ter esse Sebrae, é o país que mais tem empretecos no mundo. 300 mil empretecos, 300 mil empresários e futuros empresários que já passaram por essa metodologia. Puxa. E aí, o Sebrae, antenado nesse novo mercado, e sendo Florianópolis esse polo tecnológico que atrai investidores e visitantes e estudiosos do mundo todo, adaptou a metodologia junto com o Sebrae Nacional para fazer uma linguagem startupeira. Olha. Então, por exemplo, Empretec tem 6 dias e Empretec Startup 5. A velocidade é outra. Então, tem os comportamentos dos empreendedores são os mesmos. Sim. A forma com que olha para eles e com que trabalham eles é que é diferente. Olha só, o que você destacaria de maior diferença, por exemplo? Busca de oportunidades e risco. Certo. E visão a longo prazo, que é o segundo comportamento de estabelecimento de metas. Mas a startup ela está muito antenada no mercado. Então, eu vou viajar de férias, mas aqui eu já estou vendo quais são as oportunidades aqui para o meu negócio, que eu posso levar lá para o Brasil e que eu posso implementar. Então, é um radar que não desliga. Sim. 24 horas por dia. Ele respira, esse ecossistema respira inovação, respira empreendedorismo. Então, essa busca de oportunidade com iniciativa. Porque às vezes até vejo a oportunidade, mas não faço nada, né? Ah, que linda essa mesa, quem sabe poderia vender. Né? E o startup diz, isso pode virar uma plataforma que vai lá e já vamos testar. Quando você vê, já tem o Google Forms pronto, já está testando, validando. Já está tudo. Que interessante. Então, esse é um programa excelente que, para quem vai montar startup, eu até já tenho, eu recomendo. E o próprio Startup Weekend. Que é aquele dia, o final de semana, claro. Que é uma loucuragem no fim de semana, que você monta um negócio, valida e o fim de semana. 48 horas ali, praticamente. Não, dá 54. 54 no total. Porque você junta um pouco. Que também a taxa de inscrição é ridícula, acho que são R$100, porque é subsidiado. Também é uma metodologia internacional que o Sebrae trabalha aqui no Brasil e que é maravilhoso. Porque a gente falou no outro dia de Canvas, você faz o Canvas, os seus sócios e investidores, que são pessoas do grupo que você não conhece, e ali cada um divide as funções, e aí vão pesquisar, e vão prototipar, e vão para o mercado, e aí é real o negócio, tá? Eu vou vender essa caneca a R$5, mas é um protótipo. Eu compraria. Não é eu compraria, me dá aqui os R$5, está aqui a caneca. Já na hora. Isso num sábado à noite, porque é no fim de semana. Sim. Então, também é outro programa muito bacana que eu não montaria uma startup sem passar por essas duas capacitações, por exemplo. Certo. Porque elas já me jogam, porque esse é o termo, nesse ecossistema inovador. Joga no fogo mesmo, né? Isso mesmo. Então, é o Empretec Startup e o Startup Weekend. E o Startup Weekend. São dois, assim, que você tem que passar para poder pegar esse ritmo, né? Eu assino embaixo em qualquer um dos dois. Que bacana. Agora, então, assim, pelo que você está me dizendo, a pessoa que vai montar uma startup, ele já tem que ter determinadas qualidades. Tem que ter os mesmos princípios de empreendedorismo, mas ele tem que ter esse pique também. Como você falou, tá de olho o tempo inteiro, né? Mesmo no fim de semana e tal. Ele tem que ter ritmo. Ritmo. Eu conheci esse que você falou. Porque assim, ele está de olho no comercial, precisa entrar, mas também esse comercial também é investidor. Então, ele tem vários públicos que vão trazer renda para o negócio dele. O cliente final é uma das rendas, mas muitas startups, elas montam justamente para serem vendidas, o que é uma ótima oportunidade de negócio. Então, eu estruturo, mapeio os investidores, deixo o meu pitch pronto, desde do elevador até para uma plateia maior, porque eu posso vender aquele negócio a qualquer momento. Em 2 minutos ou 3.
Exato. E essa outra característica que eu percebo, além do ritmo um pouco mais acelerado, esse desapego ao meu negócio. Às vezes, Alexandre, o empreendedor tradicional, e eu acho que eu estou falando já vestindo o chapéu. A gente é tão apaixonado pelo nosso negócio, que é uma paixão, e às vezes essa paixão cega, né? Claro. E o startupeiro não é que ele não seja, ele é apaixonado pela inovação. Sim. E se ele vende o negócio dele agora, porque já está prevendo uma nova inovação, ele desapega, ele vende o negócio, ele rentabiliza e já vai para outra solução inovadora que ele sabe que pode ter um espaço curto de tempo. Então, esse desapego, a ideia inicial, é uma característica da maioria deles. É que ele tem uma necessidade de inovar o tempo inteiro, né? É. Por isso que ele sai de um, vai para outro com uma facilidade como se troca de roupa, né? Maior do que os empresários que têm uma mentalidade mais tradicional. Mais E aqui não tem tradicional. certo e errado. Aqui tem jeitão de funcionar. Entendi. Esse aqui é um pouco mais acelerado, um pouco mais desapegado. O tradicional é um pouco mais apegado, em sua maioria, um pouco mais centralizador, porque às vezes essa vontade de realização que os dois têm, aqui é mais desapegado, por isso que ele vai naturalmente, né? Sim. Ele vai delegar mais, ele vai transferir mais. Aqui, normalmente, vai centralizar um pouco mais, porque só eu compro bem, só eu faço bem. Mas é uma questão de personalidade, então? Porque não tem uma escola, por exemplo, que forme, você vai ser um startupeiro, né, vai montar startup, e você vai ser um empreendedor ou empresário de uma empresa tradicional e tal. Não existe isso, né? Ou é talento, ou dá para treinar? Dá para treinar. Dá para treinar também? Dá. Olha que legal. Porque comportamento é treinável, né? Aquilo que eu tenho a aptidão, eu vou ter mais facilidade. Certo. O que eu não tenho, mas essa pergunta também é muito boa. Deixa eu tentar te responder, depois você fala se eu respondi ou não. Certo, sem problema. Uma criança, por alguma razão, ela resolve vender os brinquedos dela, vender alguma coisa e tudo mais. Se o vizinho fala assim, nossa, que legal, com 7 anos você já está ganhando teu dinheiro? Uhul, parabéns! Sim. É possível que o cérebro dessa criança fale assim, vender e ganhar dinheiro é bom, isso é legal. E aí eu já vou desenvolvendo uma veia comercial. Agora, se esta mesma criança, com os mesmos produtos, bate na porta de um outro vizinho e fala assim, teu pai está desempregado? Você está passando fome? Que isso? Que coisa feia! Dinheiro aos 7 anos. Você não tem vergonha não, menino? Tua família, sabe assim? Outra mentalidade, né? Isso. O que pode acontecer? Essa criança fala assim, vender é ruim. Ih, eu estou incomodando. Ih, por isso que eu não gosto de vender e não quero nem falar sobre isso. E aí pode ser que atrofie. Em resumo, normalmente, o que nós fomos aplaudidos na infância, nós repetimos na vida adulta. Isso vale para o empreendedorismo. Sim. O que nós fomos reprimidos na infância, nós reprimimos na vida adulta. Mas os comportamentos estão aqui dentro. Sim, né? sim. Tem estudos que falam que uma criança até os 7 anos tem as 10 características empreendedoras. E depois ela vai filtrando. Porque até então ela não liga muito para a opinião alheia. A gente começa a crescer e começa a dar importância à opinião alheia. Exato. E aí começa a comprometer algumas coisas. Então quer dizer que o cara que manja mais de startup, ele realmente é mais desapegado até em relação à opinião dos outros, né? Exato. Não, eu vou chegar e vou chegando e acabou. Exatamente. Não tem muita conversa. Não, e lida bem com o erro. O erro para ele faz parte. Alguns têm medo de errar porque é vergonhoso. Sim. Né? E o startupeiro já entendeu que não é, que o erro é legal, porque é o primeiro, eu estou mais perto do sucesso. Então, sim, ele elimina uma possibilidade de que não dá certo. Agora ele está mais perto de dar certo. Exatamente isso, Alexandre. Que legal. Isso aconteceu, por exemplo, com aqueles aplicativos como o Uber, o 99 Pop e tudo mais, porque tem que passar por esses treinamentos, por aquilo que dá certo, não dá, vamos melhorar aqui, vamos afinar aqui para poder realmente depois ir para o mercado, né? Exatamente, exatamente. E aí, lembrar que às vezes é tentativa e erro mesmo, né? Sim. As empresas grandes, até hoje, elas estão tentando e errando. A diferença, às vezes, é que a velocidade é maior do que uma empresa que não tem essa visão tão inovadora assim. A gente viu aqui com o Bruno que ele, durante 8 anos da vida dele, né, a entrevista que nós fizemos agora há pouco aqui no primeiro bloco, mostrando que ele trabalhava já com seguros, tal, há 8 anos da vida dele, de repente ele viu poxa, está precisando aqui uma conexão entre a corretora e uma seguradora. Quer dizer,
tem que ter também essa visão mais aberta, né? Tipo, pô, onde é que eu posso encontrar uma oportunidade? Às vezes é numa falha, não é verdade? Normalmente é. Normalmente. E aí, se formos olhar, muitas das soluções que hoje nós temos foram problemas um dia. E aí, o empreendedorismo também traz isso, né, Alexandre? É olhar para o problema ou para uma necessidade que não está sendo atendida, como o Bruno fez, e aí pensar, tá, o que eu posso fazer? E aí conectou os dois. Então, resolveu um problema, ganha dinheiro com ela, facilita a vida das pessoas e ainda é remunerado por isso. Mas você tocou num ponto bem bom, essa visão de oportunidade de negócio e que, às vezes, uma ideia pode ser uma oportunidade, tendo alguém para pagar, às vezes uma ideia é só uma ideia. Então, eles também diferenciam isso muito. Claro que ideias são importantíssimas. Tudo surgiu de uma ideia, né? Ou ideia é um sonho. Essa caneca, mesa, isso. Essa transmissão. Sim, exato. E aí, como faz para diferenciar a ideia de oportunidade? Aí o startupeiro já sabe, porque ela é uma diferença tênue. E a diferença é que a oportunidade alguém está disposto a pagar por ela. Certo. E a ideia, às vezes, não. Por isso que tem muitos inventores que ainda são pobres, né? Claro. Ainda não deslancharam. Não deslancharam, exato. E com bons produtos, mas o mercado ainda ou não está na hora ou não quer pagar. Ou não quer ou não precisa. E aí é mais um produto que vai para o lixo. Por isso a velocidade do testar. O mercado não quer ir, o mercado não quer caneca. Agora passa para a próxima. Isso, passa para a próxima. Entendi. Essa é a mentalidade de um bom startupeiro. Foco na oportunidade, velocidade, inovação. Que legal. E o Sebrae, claro, tem todas essas formações, mentorias, capacitações, justamente focando mais no desenvolvimento da startup, não só a curto prazo, mas que ela sobreviva bastante tempo, nem que seja na mão de outra pessoa. Exato, né? Exato. Tem um departamento lá que eu acho que é o Alexandre quem cuida, que é só de tecnologia, que cuida do Startup Summit, certo. Que vai ter agora em agosto. Isso. Maravilhoso, é um evento que vem gente do mundo todo também. E faz parte do Floripa Conecta também, né? Também. Que entra no Floripa Conecta. Isso. Então, tem vários eventos. Sim. Que eu, se fosse startupeiro... Eu tô lá de qualquer jeito, né? Sim. Mas se eu fosse startupeiro, eu não perderia. Eu já peguei o primeiro lote, que depois vai subindo, depois falta o ingresso. Todo ano falta ingresso por Startup Summit. Todo ano falta. Então, quem quiser, já bloqueia a agenda, já garante o ingresso do primeiro lote, porque é um excelente evento, com muitas conexões. Sim. E aí, eu citei dois programas fortes do Sebrae. Existem outras soluções, também no próprio blog, para eu ir me alimentando e tudo mais. Eu já fui nas profundas, naquela que gera uma transformação e uma pegada forte. E dá aquela chacoalhada, né? Exato. E claro, o Startup Summit é um lugar de muitas ideias, então onde você pode também se inspirar, não é verdade? A inspiração, claro, acaba também trazendo novas oportunidades, né? Exato, de negócio. exato. Muitas empresas expositoras fantásticas, palestrantes internacionais da área de inovação e tecnologia. Então, o Sebrae traz para Florianópolis algumas informações que nós não teríamos acesso. Sim. Então, isso facilita muito para a gente. Que legal, maravilha. Tá dado o recado, então, aqui no nosso Inovação em Pauta. Mais uma vez aqui com a Adriana, que eu agradeço muito pela tua participação. Obrigada. Obrigado por compartilhar com a gente aqui os teus conhecimentos, né? E espero que sirva também de inspiração para você. O nosso Inovação em Pauta termina aqui, mas a gente volta no próximo programa.